Mudança de fase, parte 2. Vai falar sobre a higrometria, que é para a gente medir a umidade relativa do ar. Como se faz isso? Vamos caminhar pela teoria dessa aula 12, então. O que é mudar a umidade relativa do ar? A umidade relativa do ar é a quantidade de umidade que tem no vapor, que nós vamos presenciar mais para frente, que a gente consegue fazer, ir retirando a umidade toda do vapor, até que a substância fique apenas existindo gás ali, não é? Mas enquanto tem essa umidade relativa, nós podemos medir o ponto de saturação, que é a quantidade de umidade que existe no ar. Por exemplo, quando a gente coloca água muito gelada num copo e esse copo vai ter a parede dele transpirando, né? Ali é o ponto de saturação. Acima desse limite de saturação, o vapor se transforma em líquido, que é a condensação. Então, por exemplo, entende-se por umidade o conteúdo de água em uma substância ou material. Beleza. No caso da umidade do ar, a água está misturada com o mesmo de forma homogênea, no estado gasoso. Como qualquer outra substância, o ar tem um limite de absorção. Esse limite se denomina saturação. Abaixo do ponto de saturação, o ar úmido não se distingue do ar seco, ao simples olhar, sendo absolutamente incolor e transparente. Acima do limite de saturação, a quantidade de água em excesso se precipita em forma de neblina ou pequenas gotas de água. A quantidade de água que o ar absorve antes de atingir a saturação depende da temperatura. Então, esse limite de saturação aqui é a condensação, olha aqui explicando, ponto de orvalho. Quando você coloca água gelada num copo de vidrão, o ar próximo ao copo se esfria e fica saturado, de modo que o vapor d'água se condensa no copo com orvalho. A temperatura em que o ar fica saturado chama-se ponto de orvalho. O que é higrometria? É a medida da umidade relativa do ar. Estuda a quantidade de vapor de água existente no ar e tem uma formulinha para calcular essa umidade relativa, que é apenas dividir a pressão relativa do ar pela pressão máxima e multiplicar por 100. Olha uma aplicação aqui, vou fazer com vocês. No exercício 29, na página 169, tá assim: uma estação de rádio anuncia que seu termômetro marca 10 graus Celsius e o higrômetro 50%. O que é isso? Esse 50% é a quantidade da umidade relativa. Ela está em 50%, é a quantidade de umidade relativa do ar. 50%. Muito bem, isso acontece a 10 graus Celsius. Sabendo que a 10 graus Celsius a pressão máxima de vapor da água vale 9,2 milímetros de mercúrio. A pressão máxima, o que é pressão máxima? É o total dela, tá aqui. Sua pressão parcial, o que é pressão parcial? A relativa, é em cima, tá aí. Então, esse 50% que o higrômetro mostrou é a umidade relativa do ar. Esse 9,2 milímetros de mercúrio é a pressão máxima, né? E aí ele pergunta a pressão parcial. É só resolver esse exercício aqui. A gente vai multiplicar em cruz, vai ficar 10 com 4 zeros de P igual a 9,2 vezes 50. E isolar o P, tá bom? 5 vezes 2, 8. Nossa senhora, gente. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 9, 45. Com mais 1, 46. Muito bem, Ângela. Mais um zero que estava ali dividindo por 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Andando 4 casas para a esquerda, 1, 2, 3, 4, eu vou ter 4,6. A minha resposta da quantidade de pressão parcial é 4,6, tá bom? Ai, pai amado. Tá feito, então,
o exercício 29 só pôs na formulinha: a umidade relativa do ar é a pressão relativa dividido pela pressão máxima multiplicado por 100. Quando a gente tira, tá? Aqui é por causa da porcentagem. Tudo bem? A higrometria, que é a medida da umidade do ar. Muito bem. Esse texto complementar é aqui interessante, falando quando a gente se sente melhor, né? Várias pessoas se sentem melhor no clima quente e seco, porque daí a sudorese dá pra gente se sentir equilibrado, porque a gente transpira e aí acontece o fenômeno da vaporização para evaporar esse líquido que fica sobre nossa superfície e controla a temperatura nossa e a gente se sente bem. Agora, no tempo mais frio, não acontece o processo, né, da sudorese e aí geralmente a gente não se sente bem. É isso que está nesse texto aqui, gente. Um fato interessante ligado à umidade relativa é que o homem se sente melhor no ambiente com umidade baixa, mesmo a despeito de forte calor, do que em lugares de umidade relativa elevada e temperaturas menores. Nestes últimos, onde tem as temperaturas menores, o suor custa mais evaporar, razão pela qual a sudorese, ainda que abundante, não provoca o resfriamento sensível. Uma sudorese muito menor em ambiente de ar seco permite, ao contrário, uma evaporação rápida de suor e uma consequente diminuição da temperatura. Se você viver num lugar em que o ar é seco no verão, isto é, umidade relativa baixa, você sua livremente e pode suportar temperaturas superiores a 37 graus Celsius. No lugar de muita umidade, você sente calor mesmo a 25 graus Celsius. Não é o calor, é a umidade que faz você se sentir mal. O seu conforto depende da temperatura do ar, como da sua umidade relativa. Aí vem aqui a temperatura crítica, que a gente vai estudar daqui a pouco, o diagrama de fase, né? O que é temperatura crítica? A temperatura crítica é um lugar onde as 3 fases acontecerão ao mesmo tempo e estarão em equilíbrio. Que 3 fases? O sólido, o líquido e o vapor. Isso que é temperatura crítica, tá bom? Podemos condensar uma substância apenas com um aumento de pressão, né? Isso me lembra da panela de pressão, que tem alguns exercícios interessantes, né? Que a gente pode até mostrar aqui, olha, um pouquinho, né? Voltando o assunto. Uma panela de pressão cozinha os alimentos mais rapidamente porque o ponto de ebulição da água que envolve os alimentos passa a ser superior a 100 graus Celsius. E a gente pode deixar... Quando começa a fazer vapor, a temperatura no mínimo, que a pressão vai ficar constante. Olha aqui, caiu no Enem. Se por economia baixarmos o fogo sob uma panela de pressão logo que se inicia a saída de vapor pela válvula, de forma simplesmente a manter a fervura, o tempo de cozimento não será alterado, pois a temperatura não varia, tá? E aqui, que caiu na Unimap, ele mostra uma panela de pressão e um diagrama de fase dela aqui, que vai estudar na próxima parte, que é o líquido passando para vapor, né? Aqui tem uma curva, aqui para cima dessa curva, a substância em questão está no estado líquido e abaixo dessa curva ela está no estado de vapor. Aqui é a pressão e aqui é a temperatura. Mais para frente a gente vai ver uma forminha que chama Piviti-Povotó. Esse Piviti-Povotó, a gente vai estudar que a temperatura e a pressão são grandezas diretamente proporcionais. Quando eu aumento a pressão, eu vou aumentar automaticamente a temperatura da minha substância. Elas são diretamente proporcional, tá bom? Então aqui tem a pressão atmosférica, eu vou aumentando essa pressão atmosférica e a minha temperatura, consequentemente, também se aumenta, tá? Aí, a pergunta aqui é qual das afirmativas são verdadeiras? A vantagem do uso da panela de pressão é a rapidez para o cozimento devido à quantidade adicional de calor que é transferida para a panela, né? Então, por quê? Porque aumenta-se a pressão, a panela de pressão, ela trabalha com pressão. Quanto maior a pressão, mais se eleva a temperatura. Por isso que a quantidade adicional de calor, a temperatura aumenta mais. Por quê? Porque tem mais pressão para cozinhar os alimentos. Com mais pressão, tem mais energia cinética, tem mais choque entre as moléculas.
Beleza, pessoal? E esse aqui do gelo, que tem um barbante que passa por ele e ele vai caindo. Vamos dar uma olhadinha também? Um experimento frequentemente divulgado é o que mostra um fio que transpassa um bloco de gelo sem, no entanto, dividi-lo em duas partes. O que ocorre quando as duas extremidades do fio estão sujeitas a forças, como mostra a figura. Então vamos supor que teria duas pessoas aqui, ó, ou uma pessoa puxando de cada lado esse fio que está passando pelo gelo. Por que não corta o gelo? Isso ocorre porque a força exercida nas extremidades do fio faz com que o gelo derreta a temperatura ambiente, mas volte a congelar a 0 grau assim que a força deixa de atuar. Então ele vai passando, ele consegue cortar, mas ele acabou de passar, ele congela de novo, então não dá tempo dele se romper, tá bom? Agora vamos voltar. Se eu lembrar onde que nós estávamos, não é verdade? Na temperatura crítica, né? Mas eu estava falando da diferença de temperatura. Será que a gente já estava no exercício? Não, né? Bom, voltemos aqui. Voltemos. Temperatura crítica. O que é temperatura crítica? Podemos condensar uma substância apenas com aumento de pressão. Olha lá, nós estamos falando em pressão e temperatura. Aumento a pressão, aumenta a temperatura. Isso aqui é um aumento exponencial. Ó. Lembra uma coisa que nós estamos passando hoje em dia, né? Tá aumentando rápido, tá vendo? Quanto mais aumenta a pressão, mais aumenta a temperatura e ela aumenta de maneira exponencial. Olha aí. Podemos condensar uma substância apenas com aumento de pressão, né? Até um limite de temperatura. Essa temperatura denomina-se temperatura crítica. Se é possível liquefazer uma substância por aumento de pressão, se ela estiver a uma temperatura inferior ou igual à temperatura crítica. Acima dessa temperatura, só é possível encontrar substância no estado gasoso. Quando uma substância se encontra no estado gasoso, em temperatura inferior ou igual à sua temperatura crítica, disse que ela é um vapor. E se sua temperatura for superior, disse que é um gás. O que é isso? É quando a gente consegue tirar toda a umidade. Por exemplo, se pensar na água, que é um estado anômalo, né? É uma exceção à água, né? Por causa das ligações da ponte de hidrogênio, ela tem um comportamento anômalo, essa substância. Mas se pensarmos na água, você tem a água no estado líquido e você vai fornecendo calor. Ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Mas essa passagem do líquido para o gasoso, ela tem etapas, porque você vai tirando a umidade dela, conforme você aumenta a pressão e, consequentemente, a temperatura. Então, vamos supor que você está a 100 graus Celsius, a água está em ebulição. Você continua dando calor. Ela vai cada vez mais perdendo a umidade, né? Que ainda existe nesse vapor. E à medida que essa umidade vai saindo, o vapor vai se transformando para vapor úmido, vapor seco e finalmente gás. É a passagem para o gás. Por isso que aqui está esse vapor versus gás aqui. E isso acontece na temperatura crítica. Então a temperatura crítica é uma curva, é um limiar, é a dioptria entre uma fase e a outra. Essa temperatura crítica é 374 graus Celsius para a água. Nessa temperatura nós vamos conseguir o gás. Ou seja, nessa temperatura de 374,2 graus Celsius, a gente consegue tirar totalmente a água da substância. Perfeito? Pressão máxima de vapor, equilíbrio líquido-vapor. Quando um líquido evapora em um recipiente fechado, as moléculas de vapor não podem escapar do recipiente. Nesse caso, à medida que se processa a evaporação, mais moléculas de vapor vão ocupando o volume disponível, tornando saturado de vapor. Então, tá aqui um vapor sendo saturado, né? Não tem lugar aqui para acontecer a saída, então ele vai cada vez mais aumentando a pressão. Resumindo, um vapor em equilíbrio com seu líquido a uma dada temperatura
exerce pressão máxima de vapor. A pressão máxima de vapor aumenta com a temperatura e a pressão máxima de vapor não depende do volume. A pressão atmosférica sofre variações conforme as altitudes e a temperatura, que nós vimos nessa parte 1, lembra? Quanto maior for a pressão sobre a superfície, mais difícil será para suplantá-la e para o líquido entrar em ebulição. Quanto maior for a pressão sobre a superfície, mais difícil será para suplantá-la e para o líquido entrar em ebulição. Logo, o ponto de ebulição será maior. É o que acontece lá a nível do mar, que a água ferve a 100 graus Celsius. E depois a gente vai aumentando a altitude e diminuindo a pressão. E a temperatura ferve em 97 graus Celsius. Por outro lado, se a pressão for menor, será mais fácil entrar em ebulição e o ponto de ebulição será menor. Aqui tem alguns exercícios simples que vou fazer com vocês. O 29 nós já fizemos, na medida que a gente olhou a teoria, que foi aplicar a formulinha da umidade relativa. Facinho para a gente guardar. A umidade relativa do ar, ela vai ser igual à pressão relativa, para combinar com a umidade relativa, pressão total ou pressão máxima, multiplicado por 100. Tranquilo? Por causa da porcentagem. Muito bem. O exercício 30, gente. O exercício 30, considere uma garrafa de refrigerante posta verticalmente sobre uma placa horizontal. Com a garrafa ainda fechada, sua parte superior, entre a superfície do líquido e a tampa, é preenchida por um gás pressurizado. Considere que o refrigerante está inicialmente a 10 graus Celsius e passado 10 minutos esteja a 21 graus Celsius. Sobre o gás entre a superfície do líquido e a tampa, é correto afirmar que... O que aumentou, gente? Ele estava a 10 e foi para 21. A temperatura aumentou. Quando a temperatura aumenta, quem aumenta junto? No caso de não anomalia, a pressão. Então, a pressão, ela aumentou. E a energia cinética... Consequentemente, a energia térmica também aumenta, não é verdade? Exercício 31. Alquimia subterrânea transforma mina de carvão em mina de hidrogênio. Aqui está falando sobre um texto que vai falar da passagem do oxigênio líquido para o oxigênio gasoso. É a passagem do líquido para o gasoso, é a transformação, né? É a evaporação, é a ebulição, evaporação, no caso natural. Essa evaporação, gente, ela é uma transformação exotérmica ou endotérmica? Que vocês estudam tão bem, o pessoal aí. O que é endotérmica? A endotérmica é quando absorve energia para poder mudar de fase, não é verdade? Absorve energia em forma de calor. E o exotérmico é quando... essa energia é liberada, né? Por exemplo, a formação de neve, libera-se energia. Muito bem. No caso da passagem do líquido para o vapor, o que está acontecendo? A energia é absorvida, não é verdade? Porque tem que fornecer energia, não é? Então, a experiência aqui é uma passagem endotérmica. E a gente chama de evaporação, porque é uma passagem do líquido para o gasoso. Tranquilo, então é a letra D, beleza? Os meus anjos vão ler esse texto aqui com calma e vão fazer os exercícios, porque vocês estão se preparando para o Enem, tá bom? Eu vou conversar mais um pouquinho, que dá tempo aqui, para não ficar muito extenso o vídeo. Vamos falar sobre mudança de fase na aula 13 agora, parte 3, que é o diagrama de fase. O que é esse diagrama de fase? Ele vai mostrar a passagem dos 3 estados aqui da matéria que a gente estuda. O sólido, o líquido e o vapor, tá bom? E para isso vai ser feita uma curva para mostrar essa passagem aqui do líquido do sólido para o líquido e do líquido para o vapor. Muito bem. Além dessa passagem, vai se mostrar
Eu tô pegando umas coisas aqui de canetinha, gente. Pardon. Além dessa passagem, vai mostrar o ponto crítico, né? O que é isso? Que a gente já viu, né? É o ponto crítico. E o ponto triplo, tá bom? Vamos dar uma olhadinha, então? A influência de pressão na temperatura de mudança de estado físico de uma substância pura é normalmente representada em um diagrama. O que é substância pura? Ela não tem nenhum outro elemento com ela. Por exemplo, deixa eu ver se eu lembro o nome. Naftalina, quando ela é pura, a gente dá para perceber numa experiência fácil a passagem direta dela do estado sólido para o vapor. Ela pula a fase, né? Ela vai direto do sólido para o vapor, que é o que a gente chama de sublimação. Isso acontece só se a substância for pura. A influência da pressão na temperatura de mudança do estado físico de uma substância pura é normalmente representada por um diagrama pH. Teta. O que é esse diagrama P-teta? É o que a gente conversou, gente. Aqui é a pressão, tá? A pressão. E aqui é a temperatura. Elas são diretamente proporcional. Então, aumentando a temperatura, vai aumentar a pressão. Aumentando a pressão, aumenta a temperatura. Então, tem duas maneiras de causar aqui o ganho de energia, né? Ou a perda, depende do caminho que eu vou, que eu posso ir e voltar. Lembra, né? Do diagrama de fases. Então, ou eu aumento a pressão para eu poder fornecer energia para a substância e ela mudar de fase, ou eu aumento a temperatura, tá bom? Um vai ser consequência do outro, no estado normal, tá? Aqui não é substância anômala. Daqui a pouco a gente vê, por exemplo, a água, que aí ela tem outro tipo aqui de diagrama de fase, porque ela é uma exceção, ela tem uma anomalia no seu comportamento. Muito bem. O diagrama de fase é constituído por 3 curvas que se unem num único ponto e dividem o plano em 3 regiões distintas. Região em que encontramos a substância no estado sólido, que ele vai chamar de região 1. 1 vai ser a passagem do sólido para o líquido. É essa aqui que está em azul, essa curva aqui, ó. Esse ponto 1 que está aqui é a curva de fusão. O que é a curva de fusão? A curva de fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, tudo bem? A passagem do estado sólido para o estado líquido nós já estudamos, que se chama curva de fusão. Essa é o número 1, tá? O número 2, o que aconteceu com ela aqui? O número 2 é uma curva que está mostrando a passagem do estado líquido para o estado de vapor. O estado líquido para o vapor se chama curva de vaporização, tá? Ou condensação, se eu for daqui para lá, se eu voltar, tá bom? E finalmente a 3, que é aqui nesse ponto, é a sublimação. O que aconteceu na sublimação? Ele vai passar do sólido direto para o vapor. Tá bom? Muito bem. Aí tem esse Tzinho aqui, ó, que nós estamos vendo, que é um ponto onde se encontra a curva nos 3 pontos. Olha, eu tenho C2, eu tenho 1 e tenho 3. Esse ponto se chama ponto triplo, tá bom? No ponto triplo vai coexistir as 3 fases em equilíbrio. Como assim as 3 fases? As 3 fases o sólido, o líquido e o vapor. Isso acontece, cada um com a sua temperatura, dependendo da substância. Pelo gráfico, observamos que cada curva representa a situação de equilíbrio entre 2 fases de uma substância, tá? Vimos a 1, que é a passagem do sólido para o líquido, vimos o 2, que é o líquido para o vapor, e vimos o 3, que é o sólido para o vapor. A curva 1, por exemplo, representa o equilíbrio sólido-líquido, que indica a temperatura e pressão em que podemos encontrar a substância no estado sólido e no estado líquido coexistindo em equilíbrio no mesmo recipiente. Nesse ponto triplo, que nós vamos encontrar os 3 coexistindo num só recipiente, o sólido, o líquido e o vapor, no exemplo, por exemplo, da água,
nós vamos conseguir a 0,01 graus Celsius e numa pressão de 0,006 atmosfera, o gelo, que é o estado sólido, o líquido, a água, né, líquida e o vapor, tá? Quando a gente tem os três estados coexistindo em equilíbrio, isso é chamado de ponto triplo, tá bom? Muito bem. Só um minutinho. Aqui nós vamos ver bem o diagrama de uma substância, que são as maiorias das substâncias. Olha como ele se comporta, olha como é o diagrama. Isso aqui é em situação simples, né? E essa aqui é o exemplo de uma substância anômala, como por exemplo a água. Olha a diferença aqui. Vamos entender essa diferença fazendo principalmente o exercício resolvido, né? Vocês já estudaram a situação da água e sabem que numa certa temperatura da água, quando a gente vai aumentando a temperatura dela, quando ela está no estado sólido, até 4 graus Celsius, o comportamento dela é diferente, porque quando se abaixa a temperatura da água, o volume dela se expande, diferente das outras substâncias. Tem algumas substâncias que têm esse comportamento diferente. Por isso que não se pode deixar a garrafa de Gatorade, de Coca-Cola, de cerveja, pecado, no congelador, e aí a temperatura começa a baixar e ela aumenta o volume, estoura a garrafa, perde a cerveja. Que judiação! Isso é um comportamento anômalo, ele é diferente dos outros que a gente está estudando, tá? Que tem um certo ponto dela, num certo momento, que já que aumenta o volume, o que acontece com a densidade? Para compensar, diminui, né? E ela tem um comportamento diferente. Nós já vamos ver, fazendo esse exercício com vocês aqui, o exercício resolvido. Já vamos falar bastante desse comportamento anômalo da água. Muito bem. Aqui, esse gráfico, nós temos, então, o diagrama de fases. Aqui está o ponto triplo, que é onde vai coexistir os três estados da matéria em situação de equilíbrio, tá? O líquido, o sólido e o vapor. Vocês sabem que a gente, fornecendo cada vez mais, aumentando a temperatura, vai se tirando a umidade da substância até que ela entre no estado só de gás. Cada substância tem uma temperatura para que isso aconteça. A gente viu a da água, que é 374 graus Celsius. Acima dessa temperatura, a gente consegue o estado do gás. O ponto crítico, agora, que a gente também tem que ver, além desse ponto triplo, que é o equilíbrio dos três, né? Aqui está o ponto triplo, ó. Aqui está o ponto triplo, numa certa temperatura e numa certa pressão, os três elementos coexistem nas três fases em equilíbrio, certo? Além desse ponto triplo, tem o ponto crítico. O que é o ponto crítico? É uma temperatura crítica e uma pressão crítica para a mudança de fase, beleza? A curva de fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, né? O ponto crítico, ela tem um ponto crítico dela, da onde ela vai passar. É aquele momento em que ela tá passando de sólido para líquido, né? Que você encontra as duas substâncias no momento. E assim o ponto crítico de cada outra substância, quando ela está mudando de fase. A fusão, a vaporização, a sublimação, tá bom? Olha aqui o caso da água e outras substâncias, que ela é uma exceção. O diagrama de fase dela, ele não vai ter esse comportamento aqui, né? E ele vai, a partir do ponto triplo aqui, onde tem os três em estado de equilíbrio, né? Haverá uma redução aqui de temperatura com um aumento de pressão, né?
É um comportamento anômalo, diferente do outro aqui, que aumenta-se a temperatura e aumenta-se a pressão. Nesse anômalo vai diminuir a temperatura e conseguir aumentar a pressão, ou seja, aquele piviti povotó, para as substâncias que têm comportamento anômalo, não funciona. Ao invés da pressão ser diretamente proporcional à temperatura, aumentando a pressão, aumenta a temperatura, vai ser o inverso. Num certo espaço de temperatura, você vai aumentar a pressão, vai diminuir a temperatura. Ou vai aumentar a temperatura e vai diminuir a pressão, tá bom? Não acompanha o comportamento das outras substâncias normais. Aqui ele vai falar mais um pouquinho sobre o ponto triplo. O que é esse ponto triplo? Eu vou ter que parar o vídeo que já deu 30 minutos, gente. O ponto triplo é o encontro das três curvas que representa a coexistência em equilíbrio dos três estados da matéria, tá? Da fase lá, o sólido, o líquido e o vapor, como a gente já viu. E aqui a temperatura da água lá, falando que é 273 ou 374 graus Celsius. Beleza, pessoal?